todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que Deus abençoe a todos que aqui vêm buscar um pouquinho daquilo que nós conseguimos compartilhar no entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte dos voluntários da comunidade espírita Caminheiros do Amor. A nossa sede fica na Rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, na cidade de São Paulo. Aqueles que tiverem interesse em saber um pouquinho mais da nossa instituição, da nossa casa, nós estamos aí em alguns canais de redes sociais. Então também temos o nosso site www.caminheirosdoamor.org.br. Temos os canais do Instagram e também do YouTube. E então nós vamos aí, pouco a pouco, tentando buscar levar um pouquinho desses conhecimentos a tantos outros corações. Às vezes tem dificuldade de mobilidade, às vezes tem dificuldade de frequentar alguma casa que possa trazer esse conhecimento do Espiritismo. E então a gente tenta, por meio desses canais, desses meios aqui, atingir esses corações, levando a eles um pouquinho de paz e tranquilidade por meio do conhecimento. Então, antes de iniciarmos as nossas tarefas desse vídeo, então estamos aí rogando ao Pai de infinita misericórdia que nos ampare, que nos dê a condição de conquistarmos a paz e a tranquilidade para os nossos corações, que ilumine os nossos lares, lembrando mais uma vez que podemos fazer isso, interagirmos com Deus, com a espiritualidade amiga, Jesus, por meio do Evangelho no Lar, de grande importância para nós espíritas, cristãos, trazermos Jesus para dentro dos nossos lares, junto aos nossos entes queridos, que nos auxilia bastante no entendimento do amar ao próximo como a nós mesmos e fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Bom, hoje nós vamos então continuar um pouquinho como nossos irmãos têm trazido nos evangelhos anteriores, nos vídeos anteriores. No capítulo 9 estamos falando sobre os bem-aventurados, os mansos e pacíficos. Hoje nós vamos falar um pouquinho do item 9 e 10, que fala sobre a cólera. Então, nas instruções dos Espíritos, os irmãos vieram trazer para nós uma reflexão sobre esse sentimento impulsivo, que muitas vezes nós temos. Então, às vezes ficamos ali um pouco violentos ou descontrolados quando alguma pessoa nos faz uma crítica, ou nos coloca em alguma situação em que ali a nossa paz interior, ela se esvai, e aí a cólera, esse sentimento de raiva toma conta de nós e a gente, num impulso, acaba então perdendo o controle e muitas vezes ferindo as pessoas por meio das palavras. Alguns perdem o controle um pouquinho acima da conta e acabam se tornando realmente agressivos na condição física. Então, esses irmãos vêm trazer para nós uma reflexão sobre esse sentimento que nós, espíritos em evolução, no estágio em que nós nos encontramos, ainda carregamos conosco. E eles vêm nos trazer um pouquinho de entendimento para que a gente possa pensar nessas escolhas que fazemos, também nos orientar uma forma, meios da gente poder controlar esse impulso. Porque, como eles nos trazem aqui, nós temos que usar a razão, nós temos que muitas vezes deixar essa condição de agir pelo impulso sentimental, por aquilo que estamos sentindo no momento, e vamos para a condição do raciocínio, de pensar as consequências daquela explosão. Bom, então nós vamos começar aqui lendo um pouquinho sobre a instrução, as instruções que os Espíritos nos trouxeram. Então, no item 9, um Espírito protetor em Bordeaux,
1863, né, nos traz uma reflexão, e também um espírito chamado Hahnemann, né, em Paris, 1863. Então, aqui no item 9, né, ele começa nos trazendo aqui: o orgulho vos leva, né, a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima dos vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere, né? Então, por que ele nos chama a atenção disso, né? Porque muitas vezes nós temos ali, né, alguns exemplos ao nosso lado, né? Então, talvez algumas pessoas podem se identificar com a situação que eu vou trazer, né? Muitas vezes um filho, né, teve ali nessa sua passagem, nessa encarnação, né, como pai, um espírito que ainda não tinha compreendido sobre a importância de dominar vícios, né, de se controlar, e muitas vezes tem ali atitudes que são difíceis, né? E ao qual, como filho, como, né, um irmão, enfim, como alguém ali da família ou do meio, né, na condição ali, às vezes, de crítico, né, de apontar o erro do outro, só que aí nós nos vemos muitas vezes cometendo as mesmas coisas, né? Cometendo os mesmos erros, tendo as mesmas atitudes, e aí, de repente, vem alguém, né, e nos diz: ó, tá vendo? Você é igualzinho a fulano, né? Só que, né, como a gente passou muito tempo achando que nós éramos superior àquela pessoa, que nós não agíamos como ela, que nós já tínhamos dominado as nossas más tendências, pelo menos as que mais eram, né, características gritantes daquele que nós criticávamos, e de repente temos alguém nos apontando o dedo, né, nos apontando as nossas falhas, e aí, então, dominado pelo impulso da raiva, né, nós muitas vezes, verbalmente, agredimos a pessoa, dizendo para não nos colocar na mesma condição que aquele que estava em erro, né? Que nós não somos assim, nós somos melhores do que ele, né? Que nós estamos ali muito à frente, muito acima, né, daquele que cometem aqueles erros. Só que, na verdade, muitas vezes, realmente, nós somos espelhos, né, espelho do outro, ou nos espelhamos no outro, e às vezes acabamos cometendo realmente as mesmas falhas que o outro também comete, né? Só que, como ele nos traz aqui, o orgulho sempre nos coloca nessa condição de nos sentirmos acima desse irmão. E quando nos vemos colocados na mesma condição, ou seja, nivelado com aquele que comete os erros, às vezes perdemos o controle, não temos humildade, né, para reconhecer em nós realmente que ainda somos, né, falhos, e tentamos ali nos mostrar melhor que aquele. E aí ele continua aqui no outro parágrafo, né? Ele diz aqui: procurai a origem desses acessos de demência passageira, né? Esses impulsos incontrolados, né, entre aspas, e a gente muitas vezes se coloca, né? Então, diz aqui: procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido, né? Então, é isso. Nós nos julgávamos acima, né? Quase que perfeitos, né? Ou pelo menos que já não éramos atingidos por aquelas vicissitudes ou por aquelas falhas, né? E, no entanto, nos vemos, então, envolvidos ali naquele mesmo sentimento e acabamos, né, por recusar esse rótulo, vamos dizer assim, esse rótulo de que somos iguais àqueles que nós criticamos, que nós apontamos os erros, né?
Então temos que tomar muito cuidado com isso, né? Aí ele continua aqui para a gente, né? No seu frenesi, o homem, ou seja, na condição humanidade, né, a pessoa, né, colérica, se volta contra tudo, a própria natureza bruta, né? Nós voltamos para aquela condição cada vez mais primitiva, né, onde a gente achava que ganhava tudo pela força, né, pela imposição. A gente volta para aqueles tempos, né, onde a nossa brutalidade era a nossa arma, né, era a nossa condição de ocupar espaço, de defender espaço, defender honra, né? Então a gente fica nessa condição. Então ele diz aqui, no frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados que despedaça por não o obedecerem, né? Se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo, né? E é interessante isso porque, né, trazido aqui em 1863, mas nós vemos isso acontecer ainda nos dias de hoje, né? Quantas pessoas que na sua explosão, né, muitas vezes pega ali e vai colocar um copo, né, sobre a mesa e aí de repente o copo dá uma balançada, dá uma escorregada e a pessoa vai pega o copo e taca na parede, né? Aí espedaça todo, ou estilhaça tudo, né? Sai pedaço de vidro para tudo quanto é lado, né? Às vezes as pessoas no carro, então, né, a hora que vai ali, às vezes o carro dá um defeito, aí começa a bater lá, tá no volante, né, sai, chuta a porta do carro, chuta o pneu do carro, né, como se aquilo fosse resolver, né, o problema. Então, às vezes pega algum objeto que não está funcionando do jeito que a gente esperava, né? Quantas pessoas, às vezes, a gente percebe, né? Quem trabalhou muito aí nessa função da informática, né? Com os teclados, às vezes a pessoa fica irritada ali com alguma coisa e chega no teclado e bate, né? Vai batendo no notebook, às vezes celular, né? A pessoa joga o celular na parede porque ele não funcionou na hora que ela precisava, né? E o que ele está falando aqui, né? Diz, quando ele diz aqui, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, ou seja, na hora que estivesse calmo, né, ele teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo. E é isso que muitas vezes faz, né, como a gente fala sempre, com relação a nós, né, espíritos em revolução, e que muitas vezes perdemos o controle, mas depois voltamos, né, damos aquela respirada, voltamos para o equilíbrio, e aí quando a gente percebe que cometeu erro, né, aí a gente se arrepende, né, tenta consertar as coisas, tenta fazer de uma forma diferente, pedir perdão, né? Então isso que a espiritualidade chama sempre a atenção, né, da importância, né, do espírita no esforço que ele faz para dominar as suas más tendências, né? Então, o que ele fala é assim: se eu estivesse do outro lado, vendo alguém fazendo o que eu estou fazendo, ou seja, batendo nas coisas, quebrando, né, ou ofendendo as pessoas, gritando mais alto, né, por eu estar ali desequilibrado. Então, eu me vendo fazendo isso, né, como seria a minha reação? Então, a gente observa que quando nós estamos, é isso que ele falava no início, né, quando a gente criticava as pessoas, né, porque elas estavam ali em desequilíbrio, perdendo o seu controle, e aí alguém chega para a gente, nesse momento de explosão nossa, a pessoa fala para mim, você fala do fulano, você critica o fulano, você está fazendo a mesma coisa. Aí a gente começa, então, a parar, né, para pensar, peraí, realmente, né, eu estou fazendo a mesma coisa. Então, o que ele fala aqui, assim, quando nós saímos desse momento de turbulência e vamos para fora desse momento e nos vemos fazendo aquilo, né, nos sentimos ridículos. Fala, puxa vida, não precisava ter quebrado um copo, não precisava ter chutado a porta do carro,
né? Não precisava ter xingado fulano, não precisava ter maltratado ou humilhado fulano, né? Então, isso é o que a gente precisa, né? Ter o cuidado, né? Ter a atenção. Item 10, o outro irmão vai falar um pouquinho mais, né, disso para a gente, né? Quando fala sobre essa condição de reconhecermos as nossas dificuldades, né? Aí ele diz aqui, né, o Espírito Protetor, se pudesse pensar que a cólera nada resolve, né, que ela só lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua própria vítima, né? Então, aquele comentário, né, que muitos atribuem a Einstein, né, de que, né, ter cólera, né, ter raiva, é como se você tomasse um veneno esperando que o outro, né, fosse morrer, né? Então, a gente já sabe hoje muito mais do que sabíamos antes com relação à saúde, né, o quanto o nervoso, a irritação, ela prejudica a saúde, né? Então, tem pessoas que desenvolvem problemas com a parte estomacal, problemas com a parte cardíaca, problemas com a parte neural, né? Então, são várias as consequências desse tipo de comportamento, né? Então, ou seja, antes de eu atingir o outro, né, eu primeiro estou atingindo a mim mesmo, né? Explodir nesta condição da cólera não vai trazer benefício. Às vezes, né, nos vendem essa imagem. Eu preciso explodir, né? Eu preciso ir lá dar morro num saco de areia, né? Não, eu preciso começar. Óbvio que o exercício faz bem. Nós estamos falando da condição do exercício. Nós estamos falando de ter primeiro a explosão para depois tentar descarregar em alguma coisa, algum exercício, alguma coisa, para tentar aliviar essa tensão. Então, é importante a gente entender que o primeiro passo, ou seja, o principal, seria dominar as minhas más tendências, né? Ou seja, que eu, quando buscar fazer um exercício, faça na questão da saúde, né? De ter uma movimentação, né? De saber que movimentar a minha parte física vai me trazer benefícios, vai me melhorar as minhas condições, né, da circulação sanguínea, né, vai melhorar a minha musculatura, né, ativa também o cérebro. Tem vários benefícios, mas eu preciso ir para este exercício com o pensamento da saúde, né? Então, não de usar ele para descarregar uma raiva, né? Eu olhar para um saco de areia e ver lá o rosto de alguém que eu estou sentindo muito ódio, ir lá e socar o saco de areia pensando que estou batendo na pessoa, né? Isso aí, espiritualmente, é muito ruim, porque, como Jesus nos diz, o pecado com o pensamento. Ou seja, se ao invés do saco de areia eu não tivesse controle, tivesse a pessoa na minha frente, então eu iria bater nela, eu iria descarregar nela a minha raiva, agredi-la fisicamente. Então, nós temos que, né, pensar. E o passo principal é o anterior. Eu preciso trabalhar a minha mente, eu preciso me trabalhar com o espírito para que eu domine essas dificuldades, para que eu não chegue no ponto da cólera, né? Então, aí o outro irmão, em 1863, como nós falamos no início, né, ele começa então a falar um pouquinho para a gente sobre essa situação, né, da humildade, né, da gente ter compreensão. E ele diz aqui, ó, no item 10, segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem, no sentido da humanidade, se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir
dos defeitos em que se comprasse voluntariamente, ou que para isso exigiria muita perseverança, né? Então, é aquilo que, né, as pessoas falam muitas vezes do complexo de Gabriela, né, por causa da música, né, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, né? Então, achando que nunca, e ela está explodindo, né, que ela nunca vai se transformar e que ela está explodindo porque faz parte da natureza dela e isso nunca vai mudar. Isso é um erro, né? Nós nos fecharmos dentro desse pensamento. É um erro muito grande, porque nós, como espíritos, estamos na encarnação para evoluir, ou seja, para nos transformarmos em algo melhor do que já somos. Essa é uma das nossas tarefas, uma das nossas missões aqui é com a gente mesmo, né? Comigo, como espírito, em me transformar num ser melhor a cada oportunidade que eu tenho, né, concedida por Deus, de voltar à encarnação e fazer melhor do que o que eu consegui fazer nas outras e do que eu estou conseguindo fazer nessa até o dia de hoje. Então amanhã eu tenho que trabalhar em mim aquilo que eu ainda trago de dificuldade e que não consegui resolver no dia de hoje, né? E aí ele começa aqui, né? Ele continua aqui. Em vez de se considerar culpado, né, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições, né? E muitas vezes, né, nós fazemos isso mesmo, né? Faz parte da minha personalidade. Não, mas eu estou assim, né? Porque, olha, eu estou ruim, né? A minha saúde é assim, eu sou explosivo, né? Aí coloca na sua condição físico-fisiológica, né, a culpa por não ter controle de si mesmo. Então, é importante a gente compreender que o domínio sobre as minhas condições, né? Então, a minha índole, né? O controle dos meus vícios, das minhas vicissitudes, é uma tarefa minha e está relacionada a mim como espírito, né? Então, é uma responsabilidade de mim como espírito para poder me transformar e começar a fazer coisas melhores, né? Deixando para trás aquilo que é ruim e começando a preencher o espaço com as coisas que são boas. Então, é extremamente importante o espírito perceber a sua responsabilidade nesse processo de crescimento e de evolução. Quanto mais rápido o espírito se vê como, né, o artífice da sua, ou seja, o construtor do seu caminho, né, da sua trajetória, mais fácil é para ele começar a sua transformação. Porque aí eu paro de jogar para o outro a responsabilidade sobre algo que é meu. Então eu saio daquela minha posição cômoda, né, que é ficar esperando o mundo se transformar para que eu possa me beneficiar, e começo então a transformar em mim aquilo que eu quero ver melhor no mundo ou em quem está com o meu, no meu convívio, né? Então é importante a gente entender isso. E aí ele coloca aqui, né? Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, falando sobre a condição de nós atribuirmos ao nosso corpo físico ou à nossa constituição a responsabilidade por eu ser explosivo, né? Ele diz aqui, não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo piloso, né, ou seja, num corpo em que a sua condição nuclear, né, que daria uma condição de alteração, né, de temperamento, coisa, ou seja, um espírito que tivesse num corpo com aquilo que todo instrumental que desse a ele a capacidade de ser explosivo, né, de ser ali se colocar acima dos outros ou com capacidade de explosão. Então, se um bom espírito for colocado num corpo assim, né, ele vai ser, embora tenha
toda uma ferramenta que lhe desse condições para isso, ele manteria a calma do mesmo jeito, né? Então, só usar um exemplo, não estou dizendo que todas as pessoas sejam assim, né? Mas aqui do lado material a gente sempre acha que o que nos faz ser, assim, muitas vezes melhor do que o outro, ir de encontro a ferir o meu irmão, né? Pode ser força, né? Então vamos supor, se um bom espírito tiver num corpo em que a sua massa muscular, né, ou a sua condição física lhe torne mais poderoso do que aquele que está à sua frente, mas sendo ele habitante daquele corpo físico, um espírito mais evoluído moralmente e que já dominou a sua má tendência com relação à raiva, ao ódio, né? Mesmo tendo aquele corpãozinho, né? Ele vai se manter calmo, não vai ser agressivo, né? Quantas vezes, né, nós vemos assim pessoas nesta condição, em que muitas vezes quando alguém irrita, ele fala, nossa, agora ele vai explodir. Aí mesmo com toda aquela capacidade de, né, junto aí ao seu oponente ou aquele que está tirando ele do sério, ele usar da sua força para se impor, ele se mantém tranquilo, sereno e não vai para um embate, não vai para a discussão, se mantém ali calmo e tranquilo, né? Então, ou seja, um espírito bom, né, um espírito evoluído, com toda a ferramenta que poderia dar a ele a condição de explodir, ele não o fará. E o contrário, né, que ele explica aqui para a gente, né, ele é verdadeiro. Aquele espírito que ainda carrega consigo essa dificuldade, né, não dominar essa sua explosão, esse seu instinto, né, e está num corpo mirrado, né, está num corpo ali sem condições de se impor, mas sendo ele um espírito difícil, mesmo assim ele vai partir para a briga, né? Ele vai explodir. Então, ele não observa, ele não presta atenção, fala assim, ah, não, mas o meu oponente é mais forte do que eu, é mais poderoso do que eu. Não, né? Tem espírito que não tem ali todas as condições adequadas, né? Dentro daquilo que se acha adequado, né? Para ser um dominante, um ser dominante, ele, mesmo assim, ele explode, né? Mesmo assim, ele vai exercer ali toda a sua condição de desequilíbrio espiritual e vai agredir, né, de forma verbal ou de forma física as outras pessoas. Então, é isso que os espíritos vêm nos trazer a reflexão, né? Que não importa, não dá para dizer que é assim, que o meu signo, né, e coloca assim, usando a mística, as coisas, assim, eu sou explosivo assim mesmo, porque meu avô era explosivo, meu pai era explosivo, eu também sou assim, é herança de família, isso não funciona dessa forma, porque cada espírito é uma individualidade, né? E a gente tem que também perceber que cada vez que a gente não domina essa má tendência que a gente tem, né, ou essa condição desse sentimento de cólera, nós atraímos para junto de nós espíritos que se assimilam com o nosso padrão vibratório daquele momento. Então, o que vai acontecer? Né? Eu já vou estar inflamado pela minha própria condição, né, de desequilíbrio. E aí esses irmãos que querem potencializar, então eles canalizam para mim, né, também toda ali a sua raiva, todo o seu ódio, e aquilo vai me inflamando mais ainda, né? Então, além dessa condição de tratar das minhas dificuldades, eu tenho que estar atento, que aí entra o orai e vigiai, né? E a vigilância é extremamente importante para que haja este equilíbrio, né? Mas me vigiar com relação a essas influências exteriores, né? Que vão aproveitar a porta que eu abri, né?
Então, não é que eles vão me impulsionar a fazer. A gente já aprendeu a espiritualidade que quer perturbar, ela trabalha em cima das minhas falhas. Ela não cria coisas para mim, né? Ele só vai potencializar aquilo que eu já carrego. Então, se eu sou explosivo, né, eles não vão precisar de muita coisa, né? Eu já sou combustível, eles só precisam acender o fogo, né? Então, assim, na hora que eu começo a explodir, que eu vou começando, eles impulsionam e aí eu vou. Por que que a gente tem que tomar cuidado? Porque o espírito que já tem a mansuetude, né, e a condição do pensamento pacífico, ele não vai, por mais que ele tenha condições dentro do pensamento material, como eu falei antes, né, que muitas vezes se impõe pela força, se impõe pelo poder, né, mesmo ele tendo isso, mas um espírito bom, né, um espírito justo, um espírito benevolente, manso, ele vai se manter sereno, tranquilo, e não vai abrir portas para que os espíritos, né, que querem ver as coisas se tumultuarem, né, influenciem ele. Não vai permitir que esses espíritos influenciem. Então, é isso que a gente tem que observar, né? Então, esse sentimento de cólera, ele nos faz muito mal, em todos os sentidos, físico e espiritual, né? Porque eu fisicamente, cada vez que eu me deixo levar por isso, eu vou maltratando o meu organismo, né? Eu vou dificultando para os meus órgãos a sua sobrevivência, porque eu vou contaminando eles, né, com substâncias ruins, difíceis, né, que vão fazê-los adoecer. E eu, como um espírito, né, vou tendo dificuldade com relação ao meu processo de evolução, porque humildade, né, amor, caridade faz parte da nossa meta, né, de alcance. Então, quanto mais eu me deixo levar por esses sentimentos difíceis, como ele fala aqui do orgulho, né, principalmente o orgulho feminino, quando eu me deixo levar por isso, mais distante eu estou de alcançar os meus objetivos. Então, para Deus que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre os ensinamentos da espiritualidade hoje, né? Então, estamos aí lembrando mais uma vez, falando do capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, e falamos do item 9 e 10, falando sobre a cólera. Okay? Então, que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine os vossos lares com muita paz, com muita harmonia, e um grande beijo no coração de todos.